Senhores, boa noite. Estamos encerrando aqui essa sessão de painéis de hoje e a gente vai trazer para vocês um pequeno cenário, um rápido cenário do que é a conceituação de Deep Tech e também como nós estamos em termos de América Latina e Caribe nessa abordagem das chamadas inovações, vamos dizer assim, tecnológicas profundas. Vamos falar um pouquinho disso. Então, em primeiro lugar, a gente olhar que, na verdade, quando se fala de inovação, Deep Tech, nós estamos falando de algo bastante diferente do que seria o caminho natural de um processo de inovação convencional. Principalmente porque nós estamos olhando para algo que promoverá uma mudança profunda em qualquer setor de atividade ou ramo industrial que ele esteja sendo aplicado. Então esse é um ponto importante. E normalmente essas inovações Deep Tech são inovações que procuram ter a interseccionalidade de áreas de diversas ciências que podem conjuntamente desenvolver algo que venha se unir a uma demanda social ou a uma oportunidade tecnológica. Então esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala de Deep Tech. Eu já ouvi aqui em algumas conversas, etc., alguns conceitos que, na verdade, não estão sendo regidos por uma abordagem absolutamente correta desse termo. Então, se a gente pudesse, o máximo possível, se aproximar do que seria uma inovação de Deep Tech, é entendê-la como uma inovação que é para além da inovação radical. Então, se a gente pudesse conceituar, esses são dois conceitos bastante pertinentes nesse aspecto. Não são nossos, é uma reunião de conceitos da literatura, não só em relação à origem dela, de alunos do MIT, mas também respaldados pelos professores que são do MIT e que têm essa preocupação da inovação, do estudo da inovação Deep Tech. Ou seja, o que a gente está falando? Nós estamos falando de efetivamente uma reunião entre soluções e espaço de oportunidades que venham, na verdade, ter a perspectiva da geração de uma inovação tecnológica profunda com base em ciência e tecnologia. Então esse é um ponto extremamente importante. Nós vamos mudar radicalmente a forma com que vimos fazendo algumas dessas coisas que a gente percebe a transformação. Então, se a gente pudesse usar um exemplo, uma coisa que está longe de acontecer, mas que vai facilitar muito a interpretação de vocês sobre o que é uma inovação Deep Tech, é você pensar em teletransporte. Se você imaginar o teletransporte, você começa a compreender o que será isso em relação a uma inovação Deep Tech. Tem alguns exemplos que a gente vai voltar, depois que os colegas fizerem todas as suas considerações, a gente volta a esse tema. Então esse é um ponto extremamente importante. Qual é a diferença? São várias, ou seja, esse tempo, intensidade, capital e incerteza é algo extremamente importante. Não está se falando de uma inovação incremental que leva de 6 meses a 1 ano para estar disponibilizado no mercado. Nós estamos falando de algo que pode levar uma década, no mínimo uma década. Então, quando a gente começa a ouvir falar de Deep Tech, que é alguma coisa que está já próxima à vivência nossa hoje, a gente tem que fazer uma reflexão. Outro ponto, a trajetória. A trajetória de uma inovação incremental, ela é absolutamente previsível. Você tem absolutamente um budget que atende a todas as suas demandas e efetivamente a perspectiva de você gerar através de uma inovação Deep Tech algo que funciona quase que às golfadas. Você quase que percebe os intervalos, os interregnos, as faltas de inspiração para que aquilo possa continuar. Por quê? Você está fazendo alguma coisa realmente completamente diferente da trajetória convencional
de uma inovação que segue um percurso conhecido. Da mesma forma, a equipe, ou seja, esses recursos que você pode reunir dentro de uma empresa, normalmente, a inovação Deep Tech, você vai ter que efetivamente abrir isso para a cooperação de outras competências que a sua empresa não possui. A gente vai voltar a falar sobre isso também. Você vai ter que ligar o motor 2. Você não vai continuar trabalhando em cima da perspectiva que você tem de ter sempre fazendo aquilo que você sempre fez. A coisa tem que mudar profundamente em relação ao que você vem fazendo. E, obviamente, outras características, como, por exemplo, aqui na parte de baixo, a chamada visão corporativa. Você pendurar uma inovação Deep Tech num certo departamento, numa certa unidade operacional, é extremamente equivocado. Que certamente aquilo vai trazer para você benefícios que são muito mais amplos em relação às abordagens que vão estar contempladas em cada uma dessas unidades. Esse é um cenário que eu deixo para aqui, para os colegas que estão na mesa, que é o cenário da América Latina. Essa é a turma do Deep Tech nos 14 países que estão focalizados aqui. Simplesmente o país, Brasil, possui mais de 100 empresas Deep Tech, ou seja, 1/3 das empresas de inovação Deep Tech estão aqui, tá? De um total aí de um pouco mais de 340 empresas. Então, ou seja, esse é o nosso cenário. Nós, Argentina e Chile, dominamos na América Latina e Caribe a perspectiva de realmente criar um impacto significativo no que serão as inovações que mudarão profundamente alguns setores industriais e ramos de atividade novos. Entender esse cenário também é extremamente importante. Quer dizer, se a gente tem 1/3 dessas empresas e estamos com 77% dos pesquisadores que trabalham em Deep Tech, por que efetivamente a gente só recebe um pouco mais de 1/3 dos investimentos em tecnologias, vamos dizer assim, de inovação profunda? Por que efetivamente os nossos 77 pesquisadores não publicam papers na mesma proporção que tenham um conteúdo valorado para que seja de interesse das corporações inovarem também em termos mais profundos? Essa é uma reflexão também para os nossos companheiros de mesa. O último ponto focalizado é esse, ou seja, nós estamos falando de todas as áreas do conhecimento, mas vejam, como nós vimos no painel anterior, a biotecnologia é 57% do tema das empresas, startups de Deep Tech no Brasil. Por quê? Pela sua complexidade em relação à abordagem que nós tivemos aqui das moléculas que compõem e tem a perspectiva de desenvolvimento dentro dessa abordagem. Agora, está aí também a inteligência artificial, está ali o software, está ali a clean tech, ou seja, tecnologias necessárias para você promover a limpeza do planeta. Então esse também é um ponto extremamente importante. Agora, focalizando novamente a abordagem aqui do Daniel, do Hector e do Alex. Não tem ninguém no Rio. Essa turma que está aqui e que realmente tem uma valoração significativa, está em São Paulo, está no Recife, né? Ou seja, ligados aí a todo o aspecto daquelas áreas de interesse que estão lá. Os fundos de investimento de Deep Tech, temos 4 investindo no Brasil. Agora tem mais de 40 fundos do exterior que estão investindo aqui. Esse também é um outro ponto a ser destacado. Você ter a perspectiva de introduzir no investidor brasileiro, nos fundos, a perspectiva do capital paciente. Nós estamos falando, se queremos realmente mudar, estamos falando de 10 anos, temos que ter investimento no capital paciente. É uma outra configuração, é uma outra maneira de olhar. Então eu vou deixar esse prosseguimento para a gente ter mais argumentos. Por favor, qualquer uma dos
slides que sejam interessantes para vocês, estão à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Marcos Vinícius. Bom, então eu vou começar aqui uma rodada de perguntas para a gente abrir a rodada de discussão. Então a primeira pergunta, vou fazer uma pergunta para todos. Vou começar com você, Vitor. A pergunta é: como essas tecnologias que o professor explicou, soft techs, deep techs, estão impactando e podem impactar na indústria do futuro, a indústria 4.0? Primeiro, boa noite a todos. Desculpa aí pela minha rouquidão. Esse terceiro dia de feira aqui já tá sofrendo um pouco. Obrigado pela pergunta também, Flávio. Boa noite aí, os grandes empreendedor e professor Marcos Vinícius, Felipe e Flávio. Bom, dentro da indústria 4.0 e do setor da energia, né? Vou puxar aqui para minha sardinha, né? Da área da energia. Bom, a gente, dentro da transição energética, né, os chamados 4Ds, né, que a gente tem a descarbonização, a descentralização, a diminuição do uso, a digitalização, é o segmento que a gente atua, né? Então a gente vê isso acontecer, o começo da adoção dentro da área da energia, nos processos mais simples, né, sendo adotado do ponto de vista inicial, do âmbito mais soft e não tanto deep, porque a gente precisa automatizar processos e aumentar a produtividade do time. Então, com os processos de liberalização dentro do setor energético, seja no Brasil, né, ou seja no mundo, que é um movimento mundial isso, né, que inseriu competição na camada de geração da energia e está inserindo competição na comercialização, a gente entende que as empresas, os geradores, os comercializadores de energia começaram a digitalizar os seus processos e ali tem outras oportunidades vindo da tecnologia mais disruptiva, e aí a gente tem diversos exemplos, como a inteligência artificial tem sido algo que tem sido constantemente, tem sido começando a adotar dentro do setor da energia, seja do ponto de vista da identificação de padrões de consumo, de percepção do padrão da energético, de quais equipamentos estão vindo para você identificar e conseguir medir, seja de coisas mais simples que a gente vai poder falar aqui até depois um pouco mais do caso da Enernet. Maravilha, obrigado, Vitor. Então vou passar a mesma pergunta agora para o Felipe. Maravilha, então boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite da Legendtech que está aqui apresentando para vocês. Boa noite para o pessoal que está dividindo aqui esse painel comigo. Deeptech, então, como o professor muito bem explanou, nosso grande empreendedor aqui, uma inovação profunda, e isso não é um conceito tão novo, né? A gente já vê que diversas tecnologias vêm de disrupções muito grandes, e a gente tem visto que startups cada vez mais têm trabalhado com esse conceito, desenvolvendo tecnologia que realmente traga uma disrupção. E trazendo para o meu setor também, que é o setor de energia, o Fox IoT é uma startup que trabalha com medição inteligente de energia, e a gente tem utilizado muito a questão da digitalização, automatizar o processo de coleta desse dado que está lá no medidor, trazer em tempo real para uma plataforma onde uma concessionária, uma comercializadora possa analisar esse dado, e a gente tem utilizado muito inteligência artificial para conseguir entender o que esse consumidor realmente pode ter além do próprio valor de consumo. Então, detecção de fraude, padrões de consumo, previsão de compra ou venda, projeções de crescimento e muito mais, a partir de dados que já existiam no mínimo uma vez por mês, que até então eram jogados num CRM, num RP tradicional. Então a gente vê que essa questão deep ou soft, elas acabam se mesclando em determinados pontos para a gente ter uma solução casada, né? Uma solução completa, onde a gente tem desde no hardware coletando o dado do medidor ou o próprio medidor inteligente, que ele não foi desenvolvido em 6 meses, ele demorou muito mais tempo para ser desenvolvido, né? Que a gente estava falando da questão de tempo e tudo mais. Então, o hardware ele passa por um processo de desenvolvimento de 6 meses, mas até ele entrar em linha de produção, até ele ser homologado, até ele ter todas as certificações necessárias para ele realmente entrar em comercialização, demora muito mais que isso. Mas só ele, sozinho, a gente tem uma solução muito tradicional, e aí que a gente pode entrar com soluções um pouco mais soft, para a gente ter uma entrega de valor mais rápida, e aí sim resolver dores de uma maneira mais ágil que a gente já estava resolvendo anteriormente.
Então, acho que essa questão de Deep e Soft, a gente acaba mesclando muito as duas para ter soluções complementares. Exatamente. Então, complementando aqui o que o Felipe falou, eu acho que diversas soluções hoje de startups, elas mesclam vários conceitos. Hoje nós temos várias tecnologias habilitadoras que podem trabalhar em conjunto para uma solução que vai resolver um problema da indústria. Então eu vou citar um exemplo aqui da Media Glass. A gente trabalha com realidade aumentada e realidade virtual, que são soluções que são fundamentalmente de software, mas que elas dependem de um hardware, seja um headset de realidade virtual, um smart glass, ou até mesmo uma câmera que vai fazer um mapeamento 3D que vai permitir o usuário fazer um tour virtual ou navegar numa experiência de realidade virtual. Então esses conceitos eles se mesclam para gerar uma solução que vai resolver o problema de alguma indústria ou de alguma empresa. Professor, quer complementar? Eu diria a você exatamente esse aspecto que vocês estão colocando, quer dizer, essa união ela é indispensável, né? Que não é uma maneira que você agrega competitividade com uma inovação profunda. Isso certamente vem carregado da associação com o software, em função de que essa é a perspectiva de você ter um controle, uma qualidade e uma abrangência de impacto da própria inovação dentro do sistema ou setor industrial que você esteja trabalhando. Então é indiscutível, não há essa, vamos dizer assim, não existe essa competição entre o que é soft e o que é hard. O ponto é, toda essa transformação em termos de Deep Tech vai ter que contar com esses dois grandes movimentos que serão movimentos articulados. Perfeito, maravilha. Então agora eu vou avançar para a próxima pergunta, a segunda pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados ao integrar tecnologias no dia a dia? Eu vou direcionar essa pergunta ao meu amigo Felipe. Muito boa pergunta, né? A gente já tem que é uma disrupção profunda, uma inovação profunda, os desafios não deixariam de ser também. A gente está falando de tecnologias que demandam tempo de desenvolvimento e a gente viu uma explanação do professor muito boa. Existem poucos fundos de investimento investindo realmente nesse tipo de tecnologia e a gente talvez sofra isso diariamente por ver fundos talvez querendo retornos de investimento mais rápidos, né? Estão procurando soluções que já estão prontas, com um tempo de desenvolvimento menor no mercado. Isso é do mercado, é natural que isso aconteça, mas talvez se a gente tivesse mais investimento nessa área, a gente poderia ter disrupções ainda maiores e mais empresas trazendo inovações e resolver problemas que a indústria demanda hoje. Existem outros inúmeros desafios, né? Questões regulamentatórias, né? O setor elétrico ele é um setor altamente regulado, né? A gente vê dificuldade de implementar uma nova tecnologia, principalmente no que se trata aí na geração, transmissão e distribuição. Então a gente precisa ter uma série de atendimentos regulatórios que é difícil uma startup nascer com tudo sendo atendido. Então talvez já existam alguns movimentos interessantes, que nem o sandbox regulatório que a ANEEL aprovou no último ano, ano retrasado, não me recordo. Então isso são avanços que a gente tem que discutir, né, com o setor, com os órgãos regulamentadores, com a própria ANEEL, com a ANS, com o governo, para que a gente tenha aí liberações um pouco mais flexíveis para a gente conseguir testar essas tecnologias em ambiente real. Então se a gente conseguir ter investimento, teste em ambiente real, eu acredito que a gente consiga agregar muito mais valor, mais startups vão resolver esses problemas. Além disso, existem outros desafios, né, questões políticas, né? A gente falta incentivo, por exemplo, para trazer material importado para o Brasil, componente eletrônico para fazer hoje um protótipo de hardware, por exemplo, se tem mais de 100% de imposto em cima para trazer, né, desde o imposto nacional e o imposto estadual. Poxa, como é que uma startup vai desenvolver uma tecnologia pagando 100% de imposto? Então a gente tem que começar a discutir um pouco mais isso e aí sim isso talvez avance, a gente consiga ter cada vez mais esses desafios superados e mais tecnologia no mercado, mais startup nascendo com essas deep techs rolando por aí. Exatamente. Perfeito. Bom, então eu queria pedir para cada um de vocês contar um pouco brevemente, a gente está com pouco tempo, mas contar brevemente sobre algum case no segmento de soft tech ou deep tech que vocês implementaram para essa nova transformação digital indústria 4.0. Então, vamos lá.
Obrigado, Flávio. Pô, a gente tem um exemplo bem bacana dentro da Enernet. A gente provê, né? A gente é o One Stop Shop as a Service para geradores e marketplace de energia. Então a gente provê toda a infraestrutura de software que os geradores e os marketplaces de energia precisam para atuar na sua atividade fim. Então, tem um exemplo muito bacana que a gente faz, que é a parte da gestão dos créditos de energia e o billing, né, o faturamento para aqueles compradores da energia dos geradores e do marketplace. A gente começou desenvolvendo, né, essa parte do software com robôs que fazem a automação da coleta das faturas no site das distribuidoras, com os famosos parcers que leem, extraem e jogam, trazem para a nossa banco de dados. Só que isso tinha um problema operacional. Conforme a gente foi começando a ganhar tração, a ganhar escala, a quantidade de problemas começaram a surgir. Hoje a gente já está em 25, 30 concessionárias de energia e gera toda hora, todo mês, alguma concessionária de energia altera a composição da sua fatura e aí dá problema nos parceiros, e aí a gente tem que ter um time que está constantemente olhando para a manutenção desse processo. O que a gente vem fazendo, e nosso time de desenvolvimento está trabalhando em engenharia agora, que é para trazer a inteligência artificial para trocar de um modelo determinístico que a gente tinha com os parceiros, que é ou tudo ou nada, ou ele funciona ou ele não funciona, para um modelo probabilístico com a inteligência artificial, onde a gente consegue determinar percentuais de confiança de cada variável que a gente está buscando na fatura, se ela tá certa ou não. Por exemplo, imagina uma fatura de energia na Light, ela vem na parte de geração distribuída, vem como energia compensada. Na Enel vem como Enercomp. Se a gente precisa ter um parceiro para cada fatura. E se hoje a Enel define que não é mais Enercomp, é energia compensada, o parceiro vai parar. Então o que a gente está desenvolvendo agora é inserindo inteligência artificial dentro dessa nossa solução, para que a gente consiga identificar que essas mudança de local, estão servindo para identificar aquela mesma tag, aquela mesma variável que a gente está extraindo. Então esse é um exemplo dentro da realidade da Enernet, que a gente vem de um desenvolvimento tecnológico mais simples, mais soft, para algo que já demanda uma aprendizagem, algo mais que demanda um tempo de desenvolvimento maior. Maravilha. Vou contar brevemente 2 cases que a gente tem na Media Glass. A gente trabalha com mapeamento 3D para fazer tour virtual. Então a gente já mapeou inclusive plataformas de petróleo, sondas de perfuração. A gente já fez um trabalho bem interessante com a Forsea e com a Prio, nesse sentido de fazer mapeamento de plataformas, unidades marítimas, navios sonda. E a gente cria um tour virtual que a equipe de engenharia pode navegar, tirar medidas, gerar todo um relatório que pode ser útil para fazer um planejamento de uma nova operação, de uma nova instalação, ou até para a área de segurança fazer investigação de acidentes ou fazer treinamento. E além disso a gente também tem o case de treinamento em realidade virtual, onde a gente desenvolve todo um ambiente gamificado para fazer treinamento. A gente já fez um trabalho com a Petrobras, com a própria Enel que você mencionou. Então eu acho que tecnologias como essa, a imersão, a realidade virtual, são tecnologias que são muito transformadoras hoje na indústria 4.0. Excelente. Na Fox IoT, então, a gente trabalha com a parte de medição inteligente, né? Então a gente coleta o dado dos medidores e leva esse dado totalmente em tempo real para a nossa plataforma, automatizando o processo de coleta. O nosso foco hoje está em entregar esse dado para as distribuidoras e para as comercializadoras, então para quem fornece a energia para o cliente final. E o que a gente tem feito está muito linkado com a parte de inteligência artificial, além de ser um tema super em hype, ainda existe um conceito muito amplo por trás, né? Então a gente tem utilizado algoritmos que conseguem prever o consumo de determinados consumidores para detecção de fraudes. E também de um grupo de consumidores para dar uma previsibilidade de compra ou venda da energia para a distribuidora ou comercializadora. Então são 2 inovações que a gente tem trazido na plataforma, que ajudam muito mais do que só ver o dado lá
de faturamento, né, e fazer o billing todo mês. A gente também tem um braço de pesquisa e desenvolvimento muito forte hoje na empresa. A gente veio da pesquisa, os fundadores da empresa participavam de grupos de pesquisa durante a graduação, e a gente vê no setor elétrico uma grande vantagem, que é os projetos de P&D da ANEEL, né, PDI agora, que justamente ajudam esse financiamento das Deep Techs. Então a gente tem outras linhas de pesquisa, né, em cima de inteligência artificial, digitalização de subestação, justamente já pensando em criar novas soluções para o mercado, muito linkado ao que a gente estava falando aqui, né, em criar uma solução que demanda de muito esforço para ser desenvolvida, para daí sim a gente conseguir fazer um modelo de negócio e botar uma solução no mercado. Então eu acho que o projeto de P&D da ANEEL, ele vem passando por transformações justamente para ajudar e ser um fator aí ponderante, né, para as empresas conseguirem se financiar. Inclusive tem a palavra startup lá, está bem claro no manual. No manual anterior aparecia em torno de 1 ou 2 vezes, agora aparece quase 40 vezes. A gente tem uma rubrica especial para startups. Então isso mostra que já existem políticas, né, de fomento dessas Deep Techs, e a gente tem tentado se usufruir disso para conseguir desenvolver as tecnologias e colocar no mercado de uma maneira bem ágil. Bom, o primeiro caso não é um caso nosso, mas é um caso importante, porque muda significativamente a perspectiva de trabalho dentro do Brasil na produção de aço. Nós estamos falando da realização do aço verde, que seria a perspectiva de você ressignificar todo o processo siderúrgico a partir do uso de hidrogênio. Então, essa é uma empresa que também está vindo junto com a Boston Metals para instalar em Minas Gerais com um investimento de 570 milhões de dólares. No nosso caso específico da nossa startup, não são bem Deep Techs, mas são experiências bastante significativas em relação a transformar os acidentes de Mariana e Brumadinho em produtos para a sociedade. Então, a gente tem uma linha de desenvolvimento de materiais vitrocerâmicos a partir dos resíduos de barragem e também de materiais para construção civil na linha de divisórias drywall em cerâmica com rejeitos da industrialização do xisto no sul do Brasil. No caso de Minas Gerais, nós estamos falando de usar 30 mil toneladas mês, e no caso do Paraná, a utilização de 6 mil toneladas dia de resíduo. E esse é um ponto extremamente importante, onde o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas startups desenvolvidas no Brasil podem ter um viés social. Ou seja, você está falando aqui no emprego de uma quantidade significativa de pessoas, de colaboradores, sem abrir mão do que seria o controle em termos de software, em termos de inteligência artificial, para que esses produtos atendessem às condições necessárias ao uso pela sociedade. Então esse é um cenário bastante, vamos dizer assim, significativo de oportunidade, não só para o Brasil, os exemplos que estão aqui dizem isso, Flávio, Felipe e Vitor, mas que tem a perspectiva de trazer para nós o uso dessa oportunidade de desenvolvimento tecnológico para que você gere emprego e renda. Esse também é um ponto, ou seja, a transição energética, a gente percebe nitidamente isso em termos dos resíduos minerais que serão gerados pela maior exploração de lítio, por exemplo, para as baterias. Nós estamos falando de gerar 1.600 toneladas de resíduo para a produção de 1 tonelada de lítio. Então, esse olhar associado à transição energética também é extremamente importante, seja para lítio, seja para zinco, seja para cobalto, ou seja, tudo isso deve ser visto com uma visão sistêmica. Perfeito. Então, pegando o gancho do que o professor falou, na verdade, toda a inovação que vai ser implantada, ela precisa ser implantada para um objetivo, né? A gente não pode cair naquela linha de implantar a inovação pela inovação. Então, o professor falou de geração de emprego, de geração de renda. Nas empresas, a gente busca por eficiência operacional. Então, eu vou aproveitar esse gancho para engatar na próxima pergunta, que é como é que a gente pode alinhar essas tecnologias soft tech e deep techs para promover eficiência operacional nas empresas e gerar resultados, para não ficar a inovação pela inovação. Eu vou direcionar essa pergunta para o Vitor. Obrigado, Flávio. Eu acho que essa pergunta é importante
e ela fala um pouco também sobre as tendências, né, do que está acontecendo. A tecnologia ela tem que vir para facilitar a vida do seu utilizador, né? A gente brinca lá, mas brinca sério lá no time que fala, se uma funcionalidade não está resolvendo pelo menos um problema do utilizador, ela não tem que estar lá. Então a gente busca, isso é o nosso mindset com tudo que a gente está. Então a gente nasce do problema, desmiuça o problema e tenta achar soluções, pensar e abordar aquele problema de uma maneira diferenciada para que você tenha uma solução, e aí você, tipicamente, o primeiro caminho é trazer eficiência operacional nesse sentido, né? Dentro das soluções que podem trazer para o setor da energia e que podem contribuir para a aceleração da transição energética, está muito alinhado com o ganho de eficiência operacional. O que é um entrave hoje muito grande? O IoT está aí, os softwares para fazer a gestão de energia, do consumo, da geração, billing, estão aí. Então a gente já tem as tecnologias, a geração de energia renovável já está consolidada, barata no mundo. Qual o desafio que a gente tem? O setor de energia ele é muito amplo, tem diversas tecnologias, diversas possibilidades, e o trabalho de tomada de decisão para os consumidores, seja da gente, de qualquer cidadão, na sua casa, seja de empresas de pequeno, médio e até de grande porte, que não tem um time dedicado com capacitação técnica para avaliar, fazer a curadoria das soluções existentes no mercado e tomar a melhor decisão, ela tem que recorrer a consultores no mercado, a engenheiros para tomarem as melhores decisões. Então esse é o escopo que a tecnologia e a inteligência artificial vai seguir nos próximos anos para trazer maior produtividade para os times de engenharia que estão pensando as soluções customizadas à realidade de cada edifício e de cada consumidor. Porque imagina hoje, o que acontece no segmento da energia, por exemplo, eficiência energética? No segmento, as grandes indústrias, elas investem em energia e eficiência energética há muito tempo. Por quê? Porque o grande custo dela é muito relevante, ela tem um time de engenharia dedicado para olhar aquilo e para buscar as melhores soluções. Agora você vai para um edifício residencial que tem 10 andares, 60 apartamentos, tem um consumo que é relevante de energia ali, mas não se justifica tipicamente uma empresa parar, alocar um engenheiro para fazer um projeto customizado que tem uma baixa taxa de conversão em negócio. Então as empresas hoje falam, a probabilidade de dar negócio é pequena, então eu vou investir nos que são maiores, porque aquele que acontecer, eu vou fazer dinheiro ali. A inteligência artificial, ela pode entrar, por exemplo, nesse evento, que é o que eu acho que é o que vai fazer um operacional para os times de engenharia, ajudando por exemplo, a ler um diagrama elétrico, você treinar a inteligência artificial para ler um diagrama elétrico e propor soluções ali para implementar submetering, submedição nos subcircuitos, para implementar automação naqueles circuitos mais relevantes. Então, eu acredito que o ganho de eficiência operacional com tecnologia que tem aí um aprendizado e um tempo de desenvolvimento mais longo, mais profundo, vai trazer um ganho para o setor energético e vai ampliar a democratização das soluções de eficiência energética e de energia renovável para um outro patamar. Então, eu acredito que esse vai ser um bom ganho da Deep Tech dentro do setor da energia e que vai trazer ganhos muito positivos para a sociedade na trajetória de descarbonização e da transição energética, que é talvez o maior desafio da nossa sociedade atual. Maravilha. Então, agora, só para finalizar, uma última rodada, eu vou levantar um ponto que é importante, que é a gente olhar para o futuro, né? Quais são as próximas tendências no sentido de tecnologia soft techs, deep techs, que vocês imaginam que serão implementadas nesse mundo de indústria 4.0 e como é que elas vão impactar as empresas daqui para frente. Então, vou começar com o professor. Bom, eu tenho a primeira perspectiva disso, já foi citada aqui, é a fusão nuclear. Essa é uma mudança profunda em termos tecnológicos,
Isso, como diz, usando uma expressão do mandarino, isso é um sol para cada um. Então isso vai mudar significativamente todos os setores que demandam por energia térmica. Esse é um ponto. Um outro aspecto que leva a gente a entender o profundo impacto do Deep Tech em relação à maneira da gente trabalhar é que nós não vamos ter mais nas empresas o setor de inovação. Isso vai deixar completamente de existir. Ou todo mundo pensa que está inovando e trabalha para que isso aconteça, ou efetivamente a gente está falando de uma verdadeira falácia, porque aquele setor é o responsável por pensar o novo e todo o resto não tem nenhuma contribuição a dar. Então esse é o segundo ponto que muda profundamente como a gente faz as coisas hoje. E a transição energética, ela vem dentro desse escopo, vamos dizer assim, que a gente está abordando nesse painel, vem trazer uma possibilidade de contribuição significativa nisso, né? Porque no momento em que você entende a transição como multissetorial, como sendo utilizada por vários segmentos industriais e ramos de atividade, essa possibilidade é uma possibilidade de interação quando a gente começa a pensar que as empresas que inovam radicalmente não podem prosseguir usando só o seu motor 1, tem que usar o seu motor 2, ou seja, o motor que pensa em fazer as coisas de uma forma diferente do que vem sendo feito até aqui. E isso nós estamos olhando para software, nós estamos olhando para hardware. É global, é um novo pensar da inovação. Não é possível que a gente, como Homo sapiens, não consigamos aproveitar essa nova oportunidade para o Brasil em termos de costa, em termos de minério e em termos de flora, que nos coloque num outro patamar em relação à competitividade internacional e o nosso impacto no desenvolvimento, vamos dizer assim, global do nosso planeta. Essa é a pergunta de $1 bilhão, uma pergunta que vale muito dinheiro. A gente tem apostado bastante na abertura de mercado, né? Então a descentralização da venda de energia é o que a gente tem apostado bastante, já vê grandes movimentos em cima disso. A gente vê que a partir do ano que vem já consumidores do Grupo A vão poder comprar energia de qualquer fornecedor. Hoje a gente tem no Brasil em torno de 85 milhões de unidades consumidoras, ainda no mercado cativo, atualmente no mercado livre em torno de 30 mil unidades consumidoras que podem comprar energia nesse mercado, que é um mercado que tem diversos representantes. Só que isso também acaba trazendo muitas complexidades para o setor. A gente vê também a eletromobilidade crescendo muito, geração distribuída crescendo muito. Isso são coisas que abrem mercado para muita gente, para muitas empresas nesses setores, mas também, por outro lado, trazem muita complexidade para a operação. A gente está vendo recentemente agora um quase apagão do SIM, do Sistema Interligado Nacional, justamente devido aí a questões de geração distribuída, geração de energias renováveis na rede. Então isso vai acontecer com muito mais frequência, não somente no sistema, na rede básica, na transmissão, mas como também na distribuição. Então eu acho que ferramentas que auxiliem a essa operação acontecer de maneira mais segura, mais ágil, que tragam informações mais relevantes em tempo real para os operadores, também são muito requisitadas a partir de então. E a gente está apostado bastante nessas duas áreas, tanto na abertura de mercado, quanto na parte de Smart Grids, que é um dos cores que a gente tem hoje muito forte nesse desenvolvimento, nessa proximidade com o mercado. Eu acredito muito como tendências no que a gente chama de tecnologias habilitadoras, ou seja, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, a realidade virtual, a realidade aumentada, ou seja, tecnologias imersivas, e também a manufatura aditiva para impressão 3D, que nos permite a indústria criar protótipos, criar até mesmo novos produtos, e o boom da inteligência artificial. Hoje em dia a gente está vendo aí um grande boom da inteligência artificial, grandes ferramentas cada vez mais acessíveis para o cidadão comum, Então a gente está falando hoje de ChatGPT, Midjourney, IA generativa, de gerar posts em redes sociais usando IA, de gerar imagem, logotipo usando IA, site usando IA. Então eu acredito muito no crescimento dessas tecnologias, a própria blockchain,
E a grande questão é como as empresas vão se preparar para essas tecnologias e como elas vão se preparar para utilizar essas tecnologias de forma mais eficiente para resolver problemas que até então elas tinham e não utilizavam essas tecnologias ou resolviam de outra forma, e para não tornar essas tecnologias um novo problema. Então eu acho que é mais ou menos por aí a linha, e é isso que a gente, eu imagino que a gente vai ver nos próximos anos. Bom, aqui para fechar, até um pouco a continuação da fala que eu estava tendo antes, mas do ponto de vista mais soft, né, eu acho que a grande oportunidade, a grande tendência é realmente descomplicar a relação do utilizador com a energia. Né? A energia, tipicamente, os softwares, as soluções de tecnologia foram feitas de engenheiro para engenheiro. Então existe uma oportunidade no mercado que é a forma de descomplicar a relação de qualquer cidadão, de qualquer pessoa com energia e na escolha das melhores soluções, né? E transformar esse processo dentro de um processo de gamificação da relação dele com a descarbonização. Então, acho que pode surgir aqui até uma oportunidade de colaboração entre as nossas empresas, que é o que a gente pensa no roadmap para frente, inclusive uma experiência imersiva, né? Por exemplo, de conhecer uma planta de geração de energia renovável por dentro, né? Fazer uma visita virtual. Para que você vai se deslocar até a Amazônia, ou então para conhecer uma planta, se você pode conhecer sem sair daqui, né? Então acho que existe, e isso impacta, mas aonde é a dor disso, né? Da onde isso nasce? A tecnologia ela tem que estar acompanhada com a resolução de um problema. A resolução desse problema é descomplicar a relação com a energia, cara. Como é que eu faço? Eu vou para o Mercado Livre, vou para a geração distribuída, eu faço eficiência energética, o que eu faço? O cidadão comum, o que não sabe que decisão tomar. E promover a gamificação desse processo, nessa interação com a energia. Então, acho que essa é uma tendência que a gente aqui do setor precisa abraçar e é uma oportunidade que está aí postas e que a Enermet está buscando endereçar. Do ponto de vista mais deep aí, né, que a gente precisa de tecnologia mais profunda, realmente é a inteligência artificial trazendo ganho operacional para os times de engenharia e facilitando e trazendo soluções que já existem, mas implantadas num modelo de negócio que seja novo, que seja disruptivo e que faça sentido para todos os elos, para todos os stakeholders da cadeia. Perfeito. Bom, então vamos encerrando esse painel. Agradeço a presença de todos, agradeço vocês terem assistido o painel. E eu agradeço principalmente aos participantes aqui. Vou pedir uma salva de palmas para os participantes.